Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Trump muda de tom em relação a Putin. Que impacto pode ter o ultimato na guerra da Ucrânia? And I'm disappointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple. Donald Trump diz-se desapontado com Vladimir Putin. Por isso, anunciou esta segunda-feira um plano para impor taxas aduaneiras severas contra a Rússia com tarifas a 100%, caso não se chegue a um acordo de paz em 50 dias. Haverá também sanções secundárias a países que comprem petróleo a Moscovo. Sentado ao lado do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, na Casa Branca, o presidente norte-americano prometeu também um reforço da ajuda militar à Ucrânia com o envio de mísseis de defesa aérea Patriot, sob a coordenação da NATO. O líder norte-americano fez questão de sublinhar várias vezes que as armas topo de gama produzidas nos Estados Unidos serão pagas inteiramente pelos países da NATO. O secretário-geral da Aliança Atlântica confirmou que pelo menos 8 países já aceitaram comprar armas aos Estados Unidos para enviar para a Ucrânia. A declaração representa uma mudança significativa no discurso de Trump em relação a Putin. Ao longo da campanha presidencial do ano passado, Trump afirmou que poderia resolver a guerra na Ucrânia em 24 horas. And what I'll do is I'll speak to one, I'll speak to the other, I'll get them together. Em maio, disse Zelensky e a outros líderes europeus que Rússia e Ucrânia teriam de encontrar sozinhas uma solução para a guerra e chegou mesmo a suspender o envio de armas dos Estados Unidos para Kiev. O que explica esta mudança repentina no discurso de Trump e qual poderá ser a reação de Vladimir Putin? Que impacto pode este ultimato vir a ter na guerra da Ucrânia? Neste P24 ouvimos Sandra Fernandes, professora de Relações Internacionais e Ciência Política na Universidade do Minho. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Sandra Fernandes, obrigada por participar em mais um P24. Como é que viu este anúncio de Donald Trump e, na sua opinião, qual é a eficácia prática de um ultimato económico como este, de tarifas a 100%? Poderá efetivamente levar Moscovo a negociar? Viva, é um gosto participar no programa e regressar aqui às nossas conversas, sobretudo num dia como hoje que marca eu diria até uma virada a 180 graus da postura americana relativamente à Ucrânia. E temos aqui uma espécie de receita que Trump nos apresenta que mete à mistura 2 ingredientes diferentes. Por um lado, aquilo a que nos tem habituado nos últimos meses, que é uma espécie de diplomacia da guerra das tarifas comerciais, que nesse caso afetariam os aliados de Moscovo e não a Rússia diretamente, e isso com o objetivo de encurtar a capacidade produtiva de material bélico por parte de Moscovo, e estou a pensar em particular nos veículos blindados que aparentemente estão a ser produzidos em número consequente para alimentar a frente da guerra, e o segundo ingrediente desta postura americana é solicitar, é entregar armamento americano no teatro de operações ucranianos através de compras feitas pela NATO. E esses 2 ingredientes são inéditos e não são fáceis de concretizar, mas é isso que de facto constitui hoje o grande anúncio que Trump já tinha dito que faria hoje e acabou por fazer. E o que é que explica, na sua opinião, esta inversão no discurso de Trump? E como é que os aliados europeus da NATO podem interpretar esta mudança? Bem, Trump está muito aborrecido contra a Rússia porque, de alguma forma, muito diretamente, a abordagem que Trump tem feito à Rússia, no sentido de alcançar um cessar-fogo na Ucrânia, que é o seu objetivo último, ele é o presidente que não começa guerras e termina as guerras a decorrer, é assim que ele se apresenta. Toda a abordagem à Rússia que ele fez desde que iniciou o seu mandato falhou. Portanto, é uma clara falta de sucesso e portanto, é neste momento aliás, ele assume publicamente, não é, de alguma desilusão com o facto de Putin não ter tomado a mão estendida por Trump, que era uma mão estendida muito generosa. Como nós sabemos,
Trump estava disposto a apoiar um cessar-fogo que, na verdade, era muito prejudicial aos ucranianos, na perspectiva de considerarmos que a Ucrânia foi invadida com desrespeito pelo direito internacional e que a Ucrânia tem direito à sua soberania. Então, nessa perspectiva, a paz seria uma paz muito fraca para a Ucrânia se, de facto, Putin tivesse aceito a mão estendida por Donald Trump. Trump é um presidente com uma personalidade sui generis, como nós sabemos, complicada. Tudo indica que ele está mesmo crente que é merecedor do Prémio Nobel da Paz. Aliás, o facto do primeiro-ministro israelita ter já endereçado um pedido de nomeação à Academia do Nobel para que Trump seja o próximo premiado, demonstra aqui uma intenção que me parece muito real na mente do presidente americano. Portanto, se o cessar-fogo na Ucrânia fica impossibilitado, mesmo com as iniciativas que Trump já tomou, ele parte para outras iniciativas e são essas que estamos aqui a observar hoje. Uhum. E se estas tarifas forem realmente aplicadas, como é que podem reagir os principais parceiros comerciais da Rússia? Que impacto é que isso pode ter na guerra e no mercado global? Eu julgo que esse tipo de impacto, enfim, eu não sou economista nem especialista do comércio internacional, mas já há muita análise dessa situação, uma vez que a guerra comercial é algo que Trump está a iniciar com vários parceiros, e com países que até nem são propriamente parceiros diretos. Estamos agora a pensar no Brasil, que há dias foi também alvo dessa ameaça. Até agora, Trump não efetivou. Portanto, o grande dia oficial da libertação das tarifas foi o dia 2 de abril. Está ainda em negociações com a União Europeia, ameaçou há dias escalar as tarifas para um nível muito mais alto do que os 10% iniciais. Portanto, esta questão da guerra comercial é algo que neste momento se afigura mais um elemento de alta pressão na negociação do que propriamente algo que Trump vai utilizar, até porque seria claramente contraproducente para a economia americana. Aqui nunca esquecer que há sempre uma linha interna de leitura deste tipo de anúncios, uma vez que Trump é um presidente que prometeu ajudar a América profunda, ajudar a América do ponto de vista económico, e ele coloca essa questão do protecionismo americano como uma medida que vai ajudar a carteira dos americanos. Portanto, esta questão é um pouco mais complexa do que simplesmente a questão ucraniana, mas, enfim, assinala que Trump tem consciência que a máquina de guerra russa funciona com a ajuda de aliados poderosos e sendo a China uma das principais aliadas. Sim, aliás, Trump vincou várias vezes que vai enviar armas, mas são os países europeus que vão pagar integralmente por elas. Esta é também uma mensagem para o seu eleitorado? Bom, nisso podemos dizer que o presidente Trump é muito coerente. O esforço de guerra na Ucrânia não pode ser pago pelos Estados Unidos da América. Portanto, esta linha é muito clara, é com base nisso que ele fez a sua campanha o ano passado, que ele deita por terra aquilo que tem sido a política de Biden relativamente à Ucrânia, sendo que agora ele está a, de alguma forma, convergir com a política externa do presidente Biden, uma vez que aceita e considera que é necessário ajudar os ucranianos militarmente. No entanto, onde ele é coerente é que essa ajuda não pode ser paga pelo orçamento americano, tem que ser paga pelos próprios ucranianos. Nós tivemos o exemplo do acordo que foi algo moroso a ser conseguido sobre a exploração de minerais e terras raras na Ucrânia, que tinha por objetivo claramente os Estados Unidos irem buscar os valores investidos através desta exploração de matérias naturais, e agora a entrega de armas, segundo Trump, terá que ser paga pela NATO. Esta questão é, neste momento, absolutamente fantasiosa. Não existem meios para que a NATO, enquanto organização internacional, seja a compradora de armamentos americanos e entregue a um Estado terceiro.
Isto é completamente fantasioso relativamente àquilo que é a realidade atual. Mas o que não é fantasioso, e é um princípio que, mais uma vez, penso que lhe devemos reconhecer coerência, os Estados Unidos não querem financiar diretamente, querem ter um benefício económico do apoio político e militar que vão passar a continuar a dar à Ucrânia, se o Presidente Trump não mudar de ideias, uma vez que nós temos algo de absolutamente antagónico com aquilo que ele anunciou há exatamente 2 semanas, que não só não daria nova ajuda militar à Ucrânia, como, isto já tinha sido decidido antes, suspenderia a ajuda que o Presidente Biden tinha conseguido firmar para a Ucrânia. E aqui temos uma questão subjacente, Inês. Esta guerra na Ucrânia, esta conversa até de entrega de mísseis Patriot, não é? Isto seria, digamos assim, a nata da nata do sistema de defesa antimíssil que os Estados Unidos poderiam vender. Caríssimo. Esta conversa, se fosse há 3 anos atrás, até faria mais sentido. A guerra na Ucrânia tem evoluído, do ponto de vista operacional, para uma guerra do desenrasque, do criativo. Uma guerra de drones, uma guerra, nós temos visto animais a serem usados como veículo na frente de operações, motas. Portanto, uma guerra que tem sido conduzida, sim, obviamente há meios militares mais sofisticados, mísseis, mas é também muitos meios militares que não imaginávamos que podiam ser empregues no teatro de operações, e que também se fabricam a um custo muito menor. E quando nós olhamos para o tipo de apoio que a Rússia tem vindo a receber, também é nessa medida de a Rússia conseguir, recebia os mísseis Shahed iranianos, agora já consegue fabricar os seus, e numa proporção muito superior àquela que era a entrega dos mísseis iranianos Shahed. Portanto, esta ideia que o envio de material sofisticado vai ser determinante ou vai resolver esta guerra, é uma guerra que tem tido uma transformação muito grande e que requer também atenção para essas dimensões menos sofisticadas, mas que tem permitido à Rússia manter uma posição muito ofensiva neste conflito. Qual lhe parece que vai ser a reação de Vladimir Putin a este ultimato norte-americano? É difícil de dizer. É muito difícil de dizer. Eu julgo que a reação de Putin vai ser de temporizar mais uma vez. Temporizar, mas claramente vai ter que dar algo mais e algo mais credível, até porque claramente o Presidente Trump está chateado porque perdeu a face, não é? O seu grande amigo não correspondeu minimamente àquilo que lhe era pedido. Trump está novamente com um ultimato em termos de dias, não é? Nós lembramos, não é, dos ultimatos anteriores, resolver a guerra em 24 horas, em 100 dias, isto tudo já passou, e agora são 50 dias. Eu julgo que a Rússia vai temporizar, vai procurar ganhar tempo, mas vai ter que sinalizar de forma mais clara aquilo a que está disposta a conversar neste momento, sendo que, em termos operacionais, continua a avançar. É uma guerra de atrição, os avanços não são muito grandes, mas existem, e continua a reforçar a sua capacidade bélica. E o principal diferencial neste momento, sendo que a Ucrânia aparentemente então não vai perder o apoio militar americano, o principal diferencial é o número de soldados disponíveis. A profundidade estratégica da Rússia é muito maior e é reforçada, nomeadamente com a sua parceria com a Coreia do Norte. Ainda há dias vimos o ministro Lavrov na Coreia do Norte a assegurar esta amizade que permite enviar também mais soldados para a linha da frente por parte da Rússia, que em termos proporcionais tem muito mais perdas do que a Ucrânia, porque está em posição ofensiva. Muito bem. Sandra Fernandes, muito obrigada. Obrigada.
Já está disponível mais um episódio de Mais Lento do que a Luz, o podcast de ciência do Público, com David Marçal e Carlos Fiolhais. Esta semana, uma conversa sobre o papel de Portugal nos primórdios da ciência moderna, com Henrique Leitão. Por hoje é tudo. Obrigada por ouvir o P24. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.